Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, amados irmãos? Irmãos, aqui, esse vídeo de hoje vai falar de Apocalipse 12, tá? Eu vou fazer uma nuance aqui, que vai ser importantíssimo, tá? Para os irmãos aí, que estão vendo as coisas esquisitas, não sabem o que está acontecendo. Durante esse vídeo eu vou dar alguns exemplos do que aconteceram recentemente, tá? Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês antes, tá? Existem estudos sérios na internet, inclusive do meu pastor Elvis Guimarães, que o Senhor reautorizou ele a falar de escatologia, tá? Sinais do fim e a solução. Ontem no culto ele estava dizendo o quê? Que o Senhor, ele se inclina todo dia para a terra. Para quê? Para ver se ele vai ver se alguém tem fé na terra. Jesus, ele fala assim, Mateus 24. Será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Não está me entendendo? A fé vai ser fundamental, irmão. Sem fé, a Bíblia vira um livro de história. E livro de história não salva. A Bíblia ela é viva e eficaz. Elas são sombras de acontecimento futuro. Não entra nessa. Porque isso aqui é só para Israel, para Judá e para Efraim. Eu já expliquei que Israel, depois do sacrifício de Cristo, Israel é um tipo de crente, Judá é outro tipo de crente, Efraim são os servos do Senhor, entendeu? Nações ímpias, por exemplo, Babilônia, o povo lá de Amaleque, dos Amalequitas, eles são tipos de pessoas, entendeu? Com religiões, com posicionamentos religiosos diferentes. Entendeu? Nações ímpias que sempre guerrearam contra Israel, ou seja, crente. Tu tá me entendendo? Tem aquela pessoa de, tipo assim, eu conheço pessoa que é adepta de São Jorge, mas eles não gostam de crente. Eu não sei por quê, porque nem eles conhecem a história de São Jorge. Jorge da Capadócia, que se converteu, né? Ele era um soldado romano que perseguia os cristãos naquela época, que eles matavam cristão. E ele em batalha, ele foi ferido e foi levado para cuidar. Essa é a história, irmão. Entendeu? Os cristãos, o próprio cristão que ele perseguia, levaram ele, cuidaram dele com amor. Que o cristão lhe prega o amor, inclusive a quem te faz mal. E ele vendo aquele amor, ele não entendeu nada. E depois que ele veio entender qual era o sentido do evangelho, não era nada daquilo que Roma estava falando. Não tinha nada de inimigo ali, que era um povo que só fazia o bem. E ele passou a lutar a favor dos cristãos contra Roma. Por isso que ele foi morto. Então não tem sentido. As pessoas não sabem nem a história do que eles seguem. Porque o Jorge da Capadócia, ele era um cristão convertido, irmão. Tá me entendendo? Então olha só. É o Apocalipse 12. Que muita gente vê com muito mistério. Agora tem o seguinte, irmão. É porque vocês têm várias fontes na internet com pessoas sérias de estudos escatológicos, mas a pegada desse vídeo aqui é uma pegada mais simples. Eu sempre expliquei isso para vocês. É uma pegada para vocês entenderem e é tipo uma porta de entrada para vocês se aprofundar. Por isso que vocês não tem que ficar se pendurando em pastores, em mim, nem em Luiz Moyama, nem em Fábio Júnior, Luciano Subirá, Paulo Júnior, né? Em Luciano Subirá. Porque eles transmitem o evangelho, mas você tem que buscar a sua experiência, você tem que ser bom em oração, em leitura da palavra, entendeu, irmão? Vocês têm que fazer essas coisas por vocês mesmos. Então, porque a experiência é pessoal, então nós estamos aqui só para te ajudar a querer entender. E durante esse vídeo eu vou mostrar vários acontecimentos recentes que tem tudo a ver com o fim, entendeu? Mas não para você ficar desesperado, o meu intuito aqui é sempre dar a paz. Porque tem uns contra-ataques do Senhor e eu vou ler aqui agora. Para o vídeo não ficar muito longo, o contexto, ele começa assim no Apocalipse 12, no versículo 7, que o subtítulo na King James quer dizer a vitória de Cristo e do seu povo. Então já fala de vitória, irmão. Tá me entendendo? Tenha fé que a vitória vai vir. Sendo que aqui, eu vou começar do 12. Que diz assim, ó, sendo assim, celebrai, ó céus, e vós o que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente colerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Isso aqui, há muito tempo atrás, tá? Até uns 50 anos atrás, isso aqui era ainda coisa bem para frente. Só que nós estamos vivendo nessa época aqui, querido. E quando ele fala habitantes do céu e nele que habitais,
não está falando só dos anjos, porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, então a nossa morada é no céu, a gente só está aqui de passagem, então isso aqui é pra gente, não está me entendendo? No versículo 3 diz assim, ó: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera a luz ao menino. Então foram entregue à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que se pudesse voar até o local que havia sido planejado no deserto, onde seria sustentado pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Em algumas versões, fora do alcance dos olhos da serpente. Eu vou tentar explicar de maneira rápida, ponta a ponta aqui, ó. Duas asas de águia foram entregues à mulher. A mulher aí é a Maria, mãe de Jesus, tá? Mas a mulher também na Bíblia representa a igreja. O menino representa a obra de Deus que vai crescendo. Por isso que Paulo faz menções a leite e alimento sólido. Uma obra de Deus, quando começa a crescer, ela precisa de leite, o beabá do evangelismo. Mas conforme você vai crescendo, você vai para o alimento sólido. Você pode ver que o alimento sólido é uma quilometragem assim, né, mais robusta da palavra de Deus. Quando você já deixou de ser menino, igual Paulo também fala, deixou as coisas de menino, e agora você já está uma pessoa adulta, ou seja, com maiores conhecimentos. É a mesma coisa, a evolução na palavra de Deus. Por isso que Daniel, ele falou lá para Aspenaz, que era o copeiro do Nabucodonosor, que o Nabucodonosor falou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comer dos melhores manjares, entendeu? Só que Daniel falou assim, não, peço-te. Ele descobriu que a única coisa que não era consagrada a deuses lá era água e legume. Então ele ficou mais gordo, mais forte, entendeu? Ele, em vez de ele ser influenciado pela Babilônia, ou seja, influenciado pelo mundo, ele influenciou a Babilônia com legumes e água. Legume, alimento sólido, tá entendendo, irmão? Os manjares do mundo, porque Nabucodonosor é uma representação de Satanás. Babilônia é uma representação do mundo governado por Satanás. Aí o que acontece? Ele não se contaminou com as coisas do mundo. É aquilo que aquela passagem quer dizer. Então, por que deram duas asas de grande águia para a mulher? Porque a águia, eu já expliquei no outro vídeo, a águia ela tem essa morada no alto, mas ela consegue frequentar no baixo, entendeu? E quando ela caça uma serpente, que é a representação do diabo, serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o que é a estratégia da águia? Ela pega com a garra e leva ela para o alto, a atmosfera muda, a cobra só sabe viver embaixo, a águia tem a morada no alto, ela vive no alto, ela conhece o alto, mas ela sabe voar abaixo também. Então, a cobra não. Então a cobra começa a se debater. Quanto mais alto a águia leva, mais ela se debate e a águia vence. Então está explicado aqui a águia. Para o lugar que lhe havia sido planejado no deserto. O deserto fala de caminhada. Tu tá me entendendo? É um lugar provavelmente fora da tecnologia, porque eu já te expliquei também que a marca da besta tem a ver com a tecnologia, com esse celularzinho, com câmera, que os olhos da serpente são a câmera. Entendeu? Porque ele perdeu, no outro vídeo eu expliquei, o Satanás perdeu o poder de frequentar nessa época aqui, que é essa agora. Por isso que ele desceu, tá dizendo aqui, ele foi, aqui ó, aí da terra marca, o diabo desceu, ou seja, ele tinha poder ainda de frequentar os céus como acusador. Você vê isso em Jó, você vê isso em Reis, como um espírito de mentira. Você vê isso no próprio Daniel, que ele orou e houve batalha no céu, então ele tinha o poder de frequentar o céu. A partir desse momento de Apocalipse 12, ele perde, então ele cria os próprios olhos, rastreamento. Qualquer celular que vende hoje, querido, tem uma câmera. E essa câmera não é só para você filmar, para você tirar foto, e nem para gravar vídeo igual eu estou gravando. Eles têm acesso a essa câmera mesmo com o celular desligado. Você está me entendendo, irmão? Então é os olhos da serpente. Então tem a ver com tecnologia. E o deserto para onde essa mulher, que é a igreja, que é nós, que estamos dando cara da palavra de Deus, vai ser levado, é esse lugar. Então vocês têm que começar a se desfazer. Eu estou gravando esse vídeo, botando em rede, por enquanto, porque por enquanto ainda pode. Eu posso alcançar os meus irmãos, mas ela está para ser censurada, assim como as igrejas físicas, os templos físicos está para ser proibido. E isso está previsto na palavra.
Você está me entendendo, né? Até agora, né? Quando ele fala assim, ó, vai ser sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente, ele está dizendo que esse tempo é a última. Não vai dar para explicar nesse vídeo, mas como eu te falei, vocês podem ver nesses canais sérios aí. Eu indico, pode deixar nos comentários. Tempo, tempos e meio tempo tem a ver com a última semana de Daniel. Entendeu? A última chabua, 3 anos e meio, entendeu? E foi, aqui o versículo 15, e foi por essa razão que a serpente fez jorrar a água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Meus amados, eu já expliquei que a água, no outro vídeo, a água é a palavra de Deus, a água limpa. Mas as águas turbulentas, você se lembra quando Jesus fala naquela parábola de quem edifica, né? Aquele que edifica a casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as chuvas, ou seja, chuvas, águas. Aquilo são problemas, entendeu? Quando a serpente faz jorrar água da boca, é uma água adulterada, falsos ensinamentos, que vai enganar muitos. Porque Jesus, tudo tá conectado, irmão. Porque Jesus, ele fala em Mateus 24, que ele fará sinais e maravilhas que, se possível for, enganará até os escolhidos. Então os escolhidos são pautados na palavra de Deus. Então vai vir falsos ensinamentos que vai enganar muitos, principalmente os neófitos, tá entendendo, irmão? Por que Jesus ele fala assim, ai das grávidas nesse dia, em Mateus 24, que eu expliquei? Porque a grávida, é o que eu estou falando, a criança é a obra de Deus que vai crescendo, entendeu? A criança, a obra de Deus, ela começa com leite, com a coisa básica. Mas por quê? Por que Jesus fala ai das grávidas? É nesse sentido espiritual também, porque os neófitos, os novos na fé, vão ficar confusos, porque o diabo ele não vai brincar não, inclusive usando o nome de Deus, que ele se transforma em anjo de luz, e os seus ministros também. Então ele vai lançar um forte rio com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza, ou seja, levar ela para vento de doutrina, coisas erradas, prosperidade. O diabo ele vai vir com prosperidade, porque ele sabe que muito crente ama mamon. Ele não vai falar, mas ama mamon, entendeu? Eu conheço muita gente que ama mamon. Eu não sou hipócrita, eu não rasgo dinheiro. É muito bom você ter uma casa nova, um carro novo, um dinheiro na conta, entendeu? Mas a partir do momento que tu faz disso um Deus na sua vida, e você passa, inclusive, a ponto de você se fartar e ver o teu irmão necessitado, e você não ajudar, isso aí é uma adoração ao rei Mamon. Tu tá me entendendo? Isso está tudo nesse contexto aqui. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Ou seja, ensinamentos do mundo fica no mundo. Eu gosto muito de uma frase do Luiz Moema que ele fala assim, ó: doutrinas do inferno têm que voltar para o inferno. Concordo plenamente com isso aí. E o que aconteceu então? Ele está falando que a terra cooperou com a mulher. Ou seja, você ficou firme na palavra, na água limpa, na espada, que é a palavra praticada. Aí Deus dá o contra-ataque dele, querido. Ensinamento do mundo volta para o mundo. Você continua na sua fé, guardado no seu deserto. Tu tá me entendendo? Em dificuldade? Sim. Em perseguições? Sim. Mas protegido pela sombra do Senhor e pela destra de sua mão. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Quem é a descendência? Essa mulher também não é a Maria? E o menino não é o menino Jesus? Quem é a descendência? Aqueles que dão crédito a Cristo, nós. Os que obedecem o mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, querido. Fiéis. Quem é fiel, quando a serpente vir com essa corrente de água aí, desses ensinamentos podres, você vai se manter fiel na palavra. Mais uma vez, é por isso que eu quero que vocês leiam a palavra. Não deixe de ler a palavra. Arranje um tempo. A gente tem tempo para isso. Arranje um tempo para ler a palavra. Tira um pouco do celular, tira um pouco da Netflix, lê a palavra e orar. Em nome de Jesus, isso vai ser fundamental, irmão. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. A areia do mar, né? Está dizendo ali que são povos, multidões, ou seja, ele está falando de um governante mundial, do anticristo. Agora vamos lá, irmão. Teve duas notícias no campo mundial, político e geopolítico,
que me chamou muita atenção, mas vocês têm que tomar cuidado com a imprensa, a velha mídia, tá? A velha mídia, ela coopera com o anticristo. O papel dela é te enganar, irmão. O papel dela é criar uma cortina de fumaça. O papel dela é deixar você em estado de festa, para que você não perceba o que está acontecendo no mundo, nos bastidores, para você não ser pego de surpresa. Então, olha só, o governo americano, a primeira notícia é, o governo americano está, o Congresso americano, os opositores, os republicanos, protocolaram o pedido de impeachment do presidente Joe Biden. Esse Joe Biden, eu já tinha explicado no outro vídeo, conforme Apocalipse 17, ele faz parte de um grupo de esquerda que vai fazer, que faz assim guerra ao anticristo, uma guerra ideológica, política, econômica, que a Apocalipse fala dos 3 espíritos semelhantes a rã, que pode ser identificado hoje, vocês podem se aprofundar isso, como China, Irã e Rússia, inimigos históricos de Israel. Tá me entendendo? Toda pauta, o que pauta essas nações são pautas que a gente chama de esquerda. A esquerda, ela parece que é o seguinte, irmão, parece que ela lê a Bíblia e tudo que Deus abomina, elas colocam como normal. Homossexualismo, ideologia de gênero, aborto. Porque, para quem não sabe, a primeira praga do Egito, do Rio Jordão se transformando em sangue, faz referência clara ao aborto. Tu tá me entendendo, irmão? Então Deus abomina essas coisas, porque se a pessoa engravidou, é porque Deus permitiu, é porque ele tem uma obra, tem um livro escrito sobre aquela criança que está no ventre, desde a sua concepção. Tem muita gente que quer engravidar e não consegue. Tu tá me entendendo, irmão? Então, se Deus permitiu que ficasse grávida, é porque Deus tem um propósito naquela vida. Então, se você se interromper, você se torna um assassino e acabou. E o Joe Biden, ele faz parte dessa vertente política que apoia isso. Tanto a primeira coisa que ele fez foi o quê? Retirar as tropas lá, né? Do Afeganistão e tal. Deixou as armas tudo para os bandidos lá. Por quê? Deixou as armas, tecnologia americana, para eles atacar Israel. Tudo tem tudo tem uma intenção, irmão. Não tá me entendendo? Ele tirou os generais, aqueles generais, né, os casca grossa, de linha dura do passado, e substituiu por mulheres. Por isso que ele não se meteu nem a favor da Rússia, nem a favor da Ucrânia na guerra, porque eles não têm mais aquela capacidade bélica, irmão. Porque os soldados, os marines, eles sentem a influência aquilo é tipo uma seita, querido, aquela coisa lá. Só que eles honram os seus generais, os seus comandantes. Se o comandante for fraco, os soldados vão ser fracos, irmão. Então já estão protocolando. Por quê? Porque ele faz parte dessas nações que guerreiam contra o anticristo. E como eu falei no outro vídeo, o anticristo ele vai vir para enganar escolhido. Então, politicamente, ele vai ser um governante de direita ou até de extrema direita. Eu costumo falar que o anticristo ele vai ter um capu, uma personalidade política que é uma mistura de Bolsonaro com Trump. Bolso-Trump. Entendeu? Ou seja, Bolsonaro, Bolsonaro são liberais, pragmáticos, entendeu? Meritocratas, ou seja, o negócio dele é trabalho. E a Bíblia fala do trabalho. Entendeu? Ele fala o trabalho como uma coisa até bendita para o homem, provedor da casa, entendeu? Fruto do seu trabalho será abençoado, bendito o seu fruto, essa amassadeira. Ou seja, ele tem a vertente lá religiosa dele, que eles falam que é de seita, é maçom. E esse povo, o povo que é do anticristo, eles não gostam de vagabundo, de pessoa que não gosta de trabalhar. E por consequência, eles também não gostam de ladrão, eles não gostam de corrupto. Então, essa pauta de esquerda, você pode ver que eles endeusam os bandidos e criticam os policiais. Então, se ele vir com esse negócio, ele não vai conseguir enganar as pessoas, que a gente chama de bem. As pessoas de bem, vocês viram no protesto, que a maioria das pessoas, a maioria, onde Bolsonaro ia, era motociata, era multidão aclamando ele. Por quê? Porque ele pregava, até o João, muita gente aprendeu o que é João 8,32 através de Bolsonaro. Conhecereis a verdade e a verdade liberta.
Ele veio o quê? Para desmascarar essas coisas de esquerda, mas ele já veio esquentando a cadeira para o anticristo, que é um de direita, você está me entendendo? Esses três espíritos semelhantes a Han, China, Irã e tudo, a Rússia, tem um tal de Prigozhin lá, né? Que é o braço direito de Putin. Ele mesmo falou que ele influenciou as eleições em todo o Ocidente, ou seja, ele influenciou as eleições na França, ele ganhou o Macron, nos Estados Unidos ganhou o Biden, até na Argentina, irmão, quando ganhou o Hernandes, e no Brasil. Então muita gente pensa que quem influenciou as eleições aqui que Lula ganhou foi uma mistura de STF com PCC, não tem nada a ver, isso veio lá da ONU, querido. Porque era Apocalipse 17, que eu expliquei no outro vídeo, eles dão poder para esses três espíritos, para eles destruir o país, porque se mantesse, vê se você me entende, se o Donald Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil conseguisse se reeleger, conseguisse vencer a fraude, a economia iria bem, porque esses caras são bons economicamente, eles sabem. Aquele auxílio emergencial do Bolsonaro na pandemia não foi só porque ele é bonzinho, não. Porque ele botou ministro técnico, não teve denúncia de roubalheira, então sobrou dinheiro, mas ele sabe que é o seguinte, para você girar a roda da economia, você tem que dar dinheiro pro povo. Numa pandemia, não fecha tudo, o povo não trabalhando, quebra a economia. Então ele dá aquele dinheiro, porque sabe que aquele dinheiro, ele não vai botar embaixo do colchão, ele não vai guardar, ele vai... Muita gente aí comprou cerveja, comprou televisão, comprou tudo aí, gira a economia, entendeu, irmão? Gera mais emprego, gera mais imposto. Então esse é o governo meritocrata liberal. Tá me entendendo? Então se fosse um governo de esquerda, fica tudo igual a Argentina foi, a Argentina quebrou, por isso que a inflação dele tá lá no alto. Então eles precisam quebrar esse país, o anticristo que está atrás desse espectro político vir consertando e com isso ganhando adoração, irmão. Tu vê como é que o Bolsonaro é adorado, mas em Provérbios 4 diz, né, e naquele contexto, além de espiritual, político, ele diz para você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Por que ele está dizendo aquilo ali? Porque a esquerda é isso aí tudo que eu te falei. Eles promovem aborto, ideologia de gênero, é maligno. Mas a direita causa também um outro tipo de adoração. O que aqueles as pessoas que protestaram, milhares de pessoas, foram para onde? Eles foram para a praça orar? Eles foram para uma igreja orar ao Senhor? Igual eu cumpri na Bíblia, dizer feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Não, eles foram para a porta de quartéis. Quartel é homem, querido. Eles foram o quê? Cantar o hino nacional, que tem um texto que diz assim, ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, que é uma idolatria, querido, mesmo que seja da sua pátria. Mesmo com a melhor das intenções. Não tá me entendendo? Aquilo não é de Deus, aquilo não é pedir ajuda a Deus. É pedir ajuda a Bolsonaro, querido. Que nem cristão evangélico ele é católico. Tu tá me entendendo, irmão? E teve denúncia aí que a pessoa tava nesses protestos aí teve um saque no Ceasa aqui no Rio de Janeiro, que eles roubaram vários fardos de cerveja. Então a pessoa foi no protesto, olha só, as pessoas estavam indo no protesto, clamando pela nação, pedindo liberdade, falando João 8,32, falando Deus, pátria, família, liberdade, mas comprando cerveja roubada para beber no protesto. Você tá me entendendo, querido? Com Deus é diferente, irmão. Com Deus é renúncia. Então o que acontece, irmão? Rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Quando eu vi essa notícia do impeachment do Biden, porque ele vai ser, e outra coisa, o que acontece lá, acontece aqui. Se vai pedir o impeachment do Biden, vai pedir do Hernandes da Argentina, vai pedir do Lula também, porque o anticristo ele começa a governar. E a segunda e última notícia. O que Israel fez, querido? Há 3 dias atrás, começou a reforma do judiciário. Não foi isso que eu falei no outro vídeo, de Isaías? O Isaías capítulo 1, depois, a partir do versículo 20, que ele ia restaurar os seus juízos para que julgue corretamente como no passado. O sistema judiciário mundial está corrompido. Eles pegaram o direito penal, civil, eles rasgaram. Não tem mais justiça. É o que eles querem, é o que eles deliberam. Aqui no Brasil é o que eles deliberam. Aqui eles prendem pessoas que não cometeram crime e ladrões eles botam na rua.
direito invertido. Bota uma coisa na cabeça de vocês, irmão. Um dos sinais mais visíveis que vai vir uma destruição e, consequentemente, o juízo de Deus é quando tem inversão da justiça. Enquanto houver só roubalheira, enquanto houver só gente aí se divertindo, bebendo, fazendo as coisas da carne, Deus vai dando tempo para você se consertar. Mas quando eles começam a inversão de justiça, é porque o juízo está para vir. Então, quando Israel, ele falou que vai reformar o judiciário dele, ele está dizendo que ele está preparando o governo do anticristo. Você está me entendendo? E Ricardo, então, e agora o anticristo vai vir? Graças a Deus. Graças a Deus, mas ele é um governo enganador. Na verdade, o que ele vai fazer com a humanidade é o que esses governos dos três espíritos semelhantes a Han já estão querendo fazer de início. Só que eles fazendo, vê se vocês entendem de uma vez por todas, esses governos de esquerda, quando eles fazem isso, eles não conseguem enganar os escolhidos. É isso que eu falo para vocês. Os escolhidos somos nós, cristãos. Então a estratégia tem que ser diferente, porque a maioria das pessoas, não é só aqui não, é na França, nos Estados Unidos, na Argentina, a maioria das pessoas, querido, não gostam dessas pautas de esquerda. Você sabia que homossexuais, pessoas de ideologia do gênero, é 1,5% da população de um país? Ou seja, a cada 1.000 pessoas, só 15 que são disso aí. Mas eles são uma minoria barulhenta. Eles querem influenciar a maioria a ser assim. Porque isso aí também influi na redução populacional. Que mesmo o sexo não reproduz. Tá me entendendo, meus irmãos? Então reduz a população. E por aí vai. Aí vacina para matar também. A redução populacional vai começar nos presídios. Eles estão estimulando a bandidagem. Eles estão dando uma sensação de impunidade para as pessoas. Já falar assim, opa, o crime compensa. Vai lá para tu ver o que o anticristo vai fazer com você. Vai lá você que está deixando de estudar, está deixando de botar currículo. Fala assim, não. Eles estão soltando bandido direto. Eles estão dando saidinha pra gente, então vou lá roubar. Vai lá pra tu ver o que vai acontecer com você e pra onde você vai depois de meter a bala na tua cabeça. Você tá me entendendo, irmão? Enganação. Eles enganam tanto os cegos que se agarram nele, como vai tentar enganar os escolhidos, que foram criados na base bíblica. Mas que com o tempo, com a prosperidade, ele vai largando Deus aos poucos. Tá entendendo? Então essa é a estratégia do anticristo e só tem uma maneira de você escapar. Pautado na palavra do Senhor. Em oração, em leitura da palavra e em jejum, irmãos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. O vídeo ficou longo, mais uma vez me perdoe. Deus abençoe a todos grandemente.